O cronista artificial presenta Sumas estratégicas. Sabe, eu continuo olhando para este título, Lefties. From die Sade and Marx to Hitler and Marcuse, publicado em 1974, e não consigo deixar de pensar que é uma provocação. Juntar nomes tão distintos sob um mesmo rótulo parece forçar uma barra intelectual. A provocação é o ponto de partida, Carlos. O autor, Erich von Quenelt-Leden, quer justamente que a gente questione as caixas onde colocamos nossas ideias. Ele era um nobre católico austríaco, um polímata que viveu os totalitarismos comunista e nazista do século XX e concluiu que nosso vocabulário político estava fundamentalmente errado. E por onde ele sugere que comecemos essa reavaliação? Se não é pela política convencional, qual é a raiz do problema para ele? A raiz, para ele, é moral e psicológica. Antes de falar de Estado ou de economia, ele nos convida a olhar para uma das emoções humanas mais primitivas e, segundo ele, a mais politicamente explorada, a inveja. O autor argumenta que a grande força motriz por trás do igualitarismo ou coletivismo não é um nobre desejo por justiça, mas sim a inveja. O ressentimento contra aquilo que é diferente e superior, a beleza, a riqueza, a inteligência, a virtude. Algo próximo ao pensamento de Nietzsche. Espere um pouco. Isso é um salto enorme. Você está dizendo que, para ele, todo o ideal de igualdade se resume a um sentimento tão mesquinho quanto a inveja? Isso soa como uma caricatura para desqualificar o oponente. Não é uma desqualificação, mas um diagnóstico. Ele diria que a inveja cria uma dor psicológica insuportável. A pessoa que se sente inferiorizada pelo sucesso alheio busca alívio. E a solução que a esquerda oferece é um mundo onde não há superioridade para causar essa dor. Um mundo de identidade forçada. A mentalidade que ele resume é: eu sou pobre porque ele é rico. A demanda por igualdade, então, se torna a demanda para nivelar tudo por baixo, para que ninguém se destaque, assim, ninguém precise sentir inveja. Então, o impulso para a identidade, para o espelho, para o igual, que discutimos antes, é na verdade alimentado por esse ressentimento? As pessoas não buscam a mesmice pelo conforto, mas para apagar as diferenças que as fazem se sentir frustradas, desafortunadas e, talvez, inferiores? Exatamente. A inveja é o combustível. A identidade e a igualdade são o objetivo. E, segundo ele, todos os ismos de esquerda se baseiam neste tema, a mobilização política da inveja dos que vivem na mediocridade do coletivo contra os que são bem-sucedidos no que fazem, ideia similar ao de elite, aqueles que estão acima da média, proposta por Mosca e Pareto. Certo, se a inveja é o motor, qual é o veículo? Como essa fantasia de um mundo nivelado é colocada em prática? Através do governo ou Estado. Para Quenelt-Leden, a paixão pelo estatismo é a consequência direta. O grande sonho esquerdista é a noção de que o Estado deve planejar, controlar e, por fim, substituir toda a existência individual, privada e inovadora. O planejador central não é apenas um tecnocrata administrador, ele se torna uma figura messiânica que promete criar essa utopia igualitária na Terra, mesmo tendo que matar milhões conscientemente. E é aí que entra a crítica ao planejamento total e à engenharia social, imagino. Sim, mas vai além. E aqui o pensamento dele converge muito com o de Raymond Aron, o ópio dos intelectuais. Ambos veem o esquerdismo como uma religião secular. Quando a fé em Deus desaparece, a necessidade humana de um propósito, de dogmas e de uma promessa de salvação não some. Ela é transferida para a política. O Estado se torna a nova igreja, a ideologia se torna um novo dogma, e a utopia da sociedade sem classes ou sem diferenças se torna um novo paraíso. Por isso os totalitários coletivistas amam o Estado, o governo. Não vivem sem impostos e polícias e juízes e prisões. É sua grande fonte de renda e poder. Uma religião que justifica seus meios em nome de um fim sagrado. Precisamente. O Estado assume o papel de redentor, com a missão de expurgar o pecado da desigualdade e da diferença, usando qualquer meio necessário, mesmo que a morte e a prisão de milhões. A realidade é desigual, cabe a nós lidar com isso em nossa finitude mortal. Como dizem alguns franceses não totalitários, vive la différence. Ok, vamos voltar ao ponto mais polêmico. Com essa base da inveja como motor e do estatismo como veículo, como ele justifica colocar o nazismo e o fascismo junto com o comunismo e o socialismo? Agora a lógica dele fica mais clara. Ele nos pede para ignorar os rótulos e analisar a mecânica, a dinâmica. O nazismo mobilizou a inveja e o ressentimento?
Sim, contra judeus, elites, intelectuais. Ele prometeu uma identidade total, a da raça ariana? Sim. Ele usou o Estado de forma centralizada, totalitária e messiânica para esmagar a diversidade e impor seu plano? Certamente. O socialismo do nome nacional-socialismo não era um acidente. O que fizeram Trotsky, Lenin, Stalin senão o mesmo jogando ricos contra pobres, miseráveis contra pobres, camaradas do partido contra os que não aceitavam o evangelho da estrela, da foice e do martelo, prometendo paraíso futuro aos que obedecessem ao chefe, ao plano? Então, para ele, o nazismo, o fascismo, o comunismo e o socialismo são apenas variações do mesmo fenômeno totalitário que matou milhões de pessoas no jogo do nós contra eles? No fim, a análise de Quenel Tilede nos leva a uma conclusão sombria. Ele acredita que a era da democracia de massas está fadada ao fim, e que o futuro será de governos de especialistas, de experts. A grande questão para ele é: será uma tirania de planejadores esquerdistas, movidos por essa lógica da inveja e do controle, ou será um governo de qualidade, que respeite a liberdade individual e propriedade privada? E é por isso que ele fala em conservador revolucionário. Se o mundo já está dominado por essa mentalidade, não há o que conservar. A única saída é uma revolução de valores. Uma revolução espiritual, moral, para restaurar a primazia da pessoa sobre o coletivo, da liberdade sobre a igualdade e da diversidade sobre a identidade. A análise é mais coerente do que eu pensava. Ainda discordo de muita coisa, principalmente da caracterização de que a democracia como a fizemos até aqui está para ruir. Mas a conexão que ele faz entre a inveja como uma paixão humana e a sua instrumentalização pelo poder estatal, com seus burocratas armados e desarmados, com seus políticos, juízes e prisões, isso é inegavelmente poderoso. Faz a gente pensar no perigo real que existe quando a política decide que pode e deve nos salvar de nós mesmos, e principalmente, dos outros.